Jeon Jungkook sempre foi visto como o Golden McKnight do BTS, um prodígio, um artista completo, quase perfeito. Desde a adolescência, milhões de olhos acompanharam cada passo de sua jornada, do menino tímido de roupas largas ao ídolo global que hoje brilha nos maiores palcos do mundo. Mas, por trás das luzes, das coreografias impecáveis e dos recordes quebrados, existia uma parte de sua história que ninguém conhecia. Uma parte que ele guardou em silêncio por anos, até agora. Durante uma entrevista íntima, gravada pouco antes de seu alistamento militar, Jungkook foi surpreendido com uma pergunta simples, mas profundamente reveladora. O que o mundo não sabe sobre você, mas deveria saber? Ele ficou em silêncio por longos segundos. Evitou o olhar da câmera, respirou fundo, engoliu seco e, com a voz baixa, quase sussurrando, respondeu: "Minha família tem algo que nunca compartilhei." O clima da sala mudou instantaneamente. Era como se um véu invisível tivesse sido levantado. Pela primeira vez, Jungkook parecia pronto para mostrar algo além do ídolo que o mundo conhecia. Não era sobre fama, nem sobre sucesso. Era sobre origem, sacrifício, amor e um segredo guardado por mais de uma década. Jungkook nasceu em 1997, na cidade portuária de Busan, Coreia do Sul. Longe das luzes de Seul e do glamour do entretenimento, sua infância foi marcada por simplicidade e esforço. Cresceu em uma casa modesta, com uma família que não tinha riquezas, mas possuía o essencial: afeto, proteção e união. Sua mãe era uma mulher forte e silenciosa. O pai, um trabalhador incansável, fazia o possível para garantir o sustento do lar. E havia alguém que quase ninguém conhecia: seu irmão mais velho, Jeon Jung-hyun. Durante anos, o nome de Jung-hyun não apareceu em entrevistas, documentários ou redes sociais. Nunca foi destaque em matérias. Era como se ele não existisse no universo de fama do irmão mais novo. Mas ele existia. Apenas escolheu permanecer nas sombras. E Jungkook sempre respeitou isso. Até o dia em que decidiu falar. Com a voz embargada, ele revelou: "Meu irmão é o verdadeiro herói da minha história." Enquanto Jungkook treinava exaustivamente em Seul para ser idol, muitas vezes cansado, com fome, sem esperança, Jung-hyun trabalhava silenciosamente. Fazia turnos como segurança, descarregava caminhões, fazia entregas, qualquer coisa que garantisse o sustento da casa e o sonho do irmão. E o mais bonito, ele também tinha sonhos. Desde pequeno queria ser animador, tinha cadernos cheios de desenhos e histórias que sonhava transformar em animações. Mas quando viu o talento do irmão, tomou uma decisão dolorosa. Engavetou seus próprios sonhos para que o de Jungkook pudesse florescer. Ele nunca reclamou, contou Jungkook. Nunca falou de si mesmo, só me apoiou. Um dos momentos mais marcantes de sua memória aconteceu em um inverno rigoroso. Jungkook voltava de um longo dia de ensaio na Big Hit, exausto e emocionalmente drenado. Ao abrir sua mochila, encontrou um envelope. Dentro dele, havia 50.000 wons e um bilhete simples. "Não pule refeições. Tenho orgulho de você." Ele contou que chorou no banheiro em silêncio, sentiu amor, culpa e gratidão ao mesmo tempo. E, acima de tudo, sentiu força. Aquele pequeno gesto o fez lembrar que, mesmo longe de casa, ele nunca estava sozinho. Essa história explica algo que muitos fãs sempre sentiram, mas não conseguiam nomear: a profundidade emocional nas músicas de Jungkook. Quando ele canta Still With You, My Time ou Euphoria, há algo muito mais profundo do que melodia. São confissões. São cartas escondidas em forma de canção. "Muitas das minhas músicas são cartas para a minha família", revelou. "Eu nunca fui bom com palavras, então coloquei tudo nas melodias." Os fãs sempre sentiram sua saudade em My Time, sua solidão em Still With You, sua esperança em Euphoria. Mas agora, com essa confissão, tudo ganha uma nova dimensão. Por trás de cada nota, havia um garoto tentando dizer "obrigado" de um jeito que o mundo pudesse entender. Quando a entrevista foi ao ar, a reação foi imediata. As redes sociais explodiram com mensagens emocionadas. No TikTok, vídeos com trechos de suas músicas ganharam novos significados. No Instagram, edits mostravam Jungkook e seu irmão com frases de gratidão. No X, antigo Twitter, fãs compartilharam suas próprias histórias. Irmãos que se sacrificaram, pais que abriram mão de sonhos, mães que trabalharam dobrado para ver os filhos felizes. Um dos comentários mais compartilhados dizia: "Agora eu entendo por que os olhos de Jungkook brilham tanto quando ele canta. Ele carrega o amor e o sacrifício da família inteira em cada apresentação." Outro dizia: "Junghyun, você também é nosso herói. Obrigado por cuidar dele. Obrigado por nos permitir tê-lo hoje." Mas essa história vai além dos dois irmãos. Ela toca em algo muito mais profundo: a cultura do silêncio.
Na Coreia do Sul, expressar amor em palavras nem sempre é comum. O carinho se mostra em gestos, uma marmita feita às pressas, um uniforme costurado à noite, um envelope com dinheiro deixado discretamente. O amor se expressa em ações, não em discursos. Jungkook contou que sua mãe raramente dizia "eu te amo", mas passava noites costurando seu uniforme rasgado. Que seu pai quase nunca falava sobre sentimentos, mas nunca deixou faltar o básico. E que seu irmão nunca pediu reconhecimento, mas deu tudo o que tinha, e mais um pouco. Depois daquela entrevista, algo extraordinário aconteceu. Fãs de todo o mundo começaram a ligar para seus irmãos, a escrever cartas, a se reconciliar com familiares. Jungkook, sem perceber, iniciou um movimento de amor, empatia e perdão. E talvez esse seja o papel dos verdadeiros artistas, nos fazer sentir, refletir e olhar para dentro. Hoje, quando o vemos sorrindo no palco, entendemos o que existe por trás daquele sorriso. Quando ele se curva no final de uma apresentação, não está apenas agradecendo pelos aplausos, está agradecendo pelas mãos que o sustentaram quando ele não conseguia ficar de pé, pelos olhos que o enxergaram como especial quando o mundo ainda não sabia seu nome. Jungkook não é apenas um cantor, nem apenas um dançarino. Ele é o resultado de uma família que acreditou, protegeu e amou em silêncio. A prova viva de que o amor verdadeiro não precisa ser barulhento, só precisa ser real. E por isso, hoje, milhares de vozes se unem em gratidão. Obrigado, Junghyun, por ser o irmão que tantos de nós gostaríamos de ter. Obrigado, senhor e senhora Jeon, por criarem alguém com tanto coração. E obrigado, Jungkook, por confiar em nós a sua verdade. Porque hoje, você não contou apenas sua história, você nos ajudou a lembrar da nossa. Mais do que uma biografia, essa é uma carta aberta. Uma homenagem ao amor silencioso, ao sacrifício invisível e à força que move o mundo, mesmo quando ninguém está vendo. Antes de ser uma estrela, Jungkook foi um menino com sonhos. Antes de ser idolatrado por milhões, foi apenas um garoto com uma mochila vazia e o coração cheio de esperança. E mesmo sem saber, ele já era extraordinário, porque tinha algo que poucos têm: uma família que acreditou, uma família que o amou em silêncio. Uma família que fez de tudo para que um dia ele pudesse brilhar. Hoje, quando Jungkook sobe ao palco e sorri para a multidão, não é apenas um artista que vemos. É a história viva de um menino que cresceu acreditando que o amor podia se manifestar em silêncio, em gestos pequenos e em sacrifícios invisíveis. A cada nota que ele canta, há um eco de tudo o que o trouxe até ali. As mãos calejadas do pai, as noites em claro da mãe, o olhar silencioso do irmão que escolheu ficar nas sombras para que ele pudesse brilhar. Jungkook não é apenas resultado de talento, mas de amor. Um amor que nunca precisou ser dito em voz alta, porque estava presente em cada detalhe, em cada ato, em cada momento em que ele pensou em desistir e lembrou que alguém acreditava nele. E talvez seja isso que o torna tão especial. Jungkook sempre teve um brilho que vai além das câmeras, algo que o público sente, mesmo sem saber explicar. Quando ele sorri, a ternura. Quando chora, a verdade. E quando canta, a alma. Ele transforma dor em arte, saudade em melodia, silêncio em sentimento. E agora entendemos, esse brilho não nasceu do acaso. Ele veio de uma história tecida com amor, de um lar simples onde o afeto não precisava de palavras, apenas de presença. Depois de sua revelação, o mundo inteiro pareceu parar por um instante. Fãs em diferentes países escreveram cartas aos seus próprios irmãos, enviaram mensagens para pais distantes, reencontraram pessoas das quais haviam se afastado. Jungkook, sem intenção, criou uma corrente de reconciliação. Seu testemunho tocou o que há de mais humano em nós, a necessidade de amar, de agradecer e de reconhecer aqueles que caminharam ao nosso lado, mesmo quando não podiam estar sob os holofotes. É curioso como um simples relato pode se transformar em algo tão poderoso. Uma lembrança de infância, uma carta nunca enviada, um bilhete deixado em uma mochila, tudo isso ganhou um novo significado quando veio da boca de alguém que o mundo inteiro admira. Porque, no fundo, Jungkook nos mostrou que fama, sucesso e dinheiro não são nada comparados ao valor das pessoas que acreditam em nós quando ninguém mais acredita. Hoje, ao vê-lo cantar Still With You ou My Time, sabemos que essas músicas não são apenas expressões artísticas, são memórias transformadas em som, são laços familiares traduzidos em versos. Cada palavra, cada melodia é uma forma de agradecimento àqueles que o ajudaram a chegar até aqui. E, de certa forma, é também um agradecimento a todos nós, fãs, que acompanhamos sua jornada, que choramos e sorrimos junto com ele, que aprendemos a entender o poder do amor silencioso.
O menino de Busan cresceu, mas nunca esqueceu de onde veio. A estrela global ainda carrega no coração o garoto que voltava para casa de mochila nas costas e sonhos na cabeça. Aquele que acreditava que o esforço valia a pena, que a bondade nunca passava despercebida, que o amor verdadeiro não precisa de plateia. E é por isso que quando Jungkook se curva ao final de um show e murmura "obrigado", o mundo inteiro sente o peso dessa palavra. Ele não está agradecendo apenas pelos aplausos, está agradecendo pelas mãos que o levantaram, pelas vozes que o apoiaram, pelos olhos que o viram como especial antes mesmo que ele acreditasse nisso. Está agradecendo à família que o amou quando ele ainda era apenas um menino com um sonho. Essa história não é apenas sobre sucesso, é sobre humanidade, sobre gratidão, sobre a beleza das coisas simples e o poder do amor incondicional. Jungkook nos lembrou que, antes de sermos o que mostramos para o mundo, somos aquilo que levamos dentro de nós. As lembranças, os gestos, as pessoas que moldaram quem somos. E talvez esse seja o legado mais bonito que um artista pode deixar. Inspirar outros a reconhecerem o valor daquilo que realmente importa. Não os números nem as conquistas, mas o amor que nos sustenta, o apoio que recebemos em silêncio, o abraço que nunca se esquece. Hoje, quando olhamos para Jungkook, não vemos apenas um ídolo. Vemos um símbolo de gratidão, um reflexo do amor familiar, um lembrete de que ninguém chega sozinho ao topo. Por trás de cada sucesso, há uma história de sacrifício. Por trás de cada sorriso, há uma lembrança. E por trás de Jungkook, há uma família que acreditou. Por isso, esse encerramento não é apenas um adeus, é um agradecimento. Obrigado, Junghyun, por ter sido o irmão que iluminou o caminho. Obrigado, senhora e senhor Jeon, por criarem alguém que aprendeu a amar o mundo sem perder a essência. E obrigado, Jungkook, por dividir conosco a parte mais sensível do seu coração. Porque, no fim das contas, essa não é apenas a sua história. É a história de todos que já amaram em silêncio, que já lutaram por alguém, que já escolheram acreditar mesmo quando o mundo duvidava. E é isso que torna você, Jungkook, não apenas um astro, mas uma inspiração viva.